Boa noite, senhores, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula da aula passada, a gente falou a respeito de circuitos com capacitores e uma das definições dos capacitores em corrente contínua é o fato dele se comportar como um circuito aberto. Então, fizemos alguns exercícios ali, na verdade só umas definições, né, de como seria considerando o capacitor em um circuito de corrente contínua. A princípio é uma definição muito simples, mas quando a gente parte para a análise de circuitos, ele fica um pouco mais complexo para resolver um exercício juntamente com resistores, enfim. Mas basicamente ele funciona como circuito aberto, muito semelhante ao funcionamento de uma chave aberta. Então a gente já via algumas consequências da definição da chave aberta, né, que ela apenas apresenta tensão, mas não circula corrente para onde aquele circuito ele fica aberto. Então, e basicamente todo circuito que vocês forem resolver com capacitor podem utilizar a definição de circuito aberto. A aula de hoje, na verdade, ela vem introduzir um pouco a respeito de outro componente eletrônico que vocês encontram dentro de circuitos impressos em corrente contínua, também em corrente alternada, ele tem algumas aplicações, mas aqui em circuitos elétricos 1, que é essa disciplina, circuitos elétricos, vocês não tem outra disciplina. A única coisa que cabe é o funcionamento desses componentes em corrente contínua. Ele tem sim suas propriedades, mas em análise de correntes e de tensão, ele passa apenas pela análise de corrente contínua, assim como a gente fez para o capacitor, ok? Então eu queria apresentar para vocês um novo componente que a gente chama dele de indutor, ok? O indutor, deixa eu só botar aqui para a gente poder iniciar a aula de hoje. O indutor, ele basicamente ele é um componente eletrônico composto. Ele é muito parecido, então. Nós temos vários tipos, né? Vários tipos de indutores presentes aqui. Alguns muito parecidos, na verdade, com transformadores. Eles têm um princípio físico muito semelhante ao de transformador, mas o efeito dele em corrente contínua é utilizado para princípios diferentes em relação a máquinas elétricas, como o transformador é, né? Então, aqui os exemplos mais comuns de indutores. Nada mais é que são núcleos, né? Geralmente núcleos ferromagnéticos ou núcleo de ferrite, ferro, resina, alguns resinosos, alguns plásticos e alguns até núcleo de ar. E às vezes não, alguns deles até apresentam um núcleo que não vai nada dentro. Basicamente é uma espira, uma bobina, né? Um bobinado de um fio envolto em um núcleo magnético, às vezes ar, às vezes resina, às vezes ferro, ferrite ou plástico, né? Às vezes a gente pode encontrar também alguns assim com uma resina plástica. Em que o objetivo desses indutores, ele tem uma grande utilidade em altas frequências. No caso da corrente contínua, que a gente não trabalha com frequência, ele tem quase que a mesma função do capacitor quando a gente fala em construção de filtros, de amplificadores, por exemplo, né? E de fontes chaveadas também. Né? Em circuitos corrente contínua a gente utiliza ele para fontes chaveadas. No caso do indutor, em contrapartida ao capacitor, ele possui um efeito exatamente contrário ao capacitor. Vocês estão trabalhando máquinas elétricas, acredito que com o César Moro, e provavelmente ele já falou para vocês, se não falou, vai falar. Eu falo um pouco disso também lá em medidas elétricas, quando a gente for trabalhar em corrente alternada, a respeito do fator de potência. O fator de potência nada mais é que uma grande quantidade de carga indutiva dentro de um sistema de energia elétrica. Essa carga indutiva ela é gerada exatamente por indutores, às vezes às vezes acoplados, propriamente dito, no circuito, como são motores, né? Motores são cargas indutivas, são tudo aquilo que possui
como é que eu posso dizer, produção de campo magnético, ele pode ser caracterizado como um indutor. Então, um transformador ele possui uma carga indutiva, um indutor possui obviamente possui uma carga indutiva. Então, isso faz com que nem toda a tua energia elétrica que está sendo produzida naquele sistema, tudo aquilo eu consigo utilizar. Então, eu perco uma parte daquela energia que eu estou querendo transformar em campo magnético. Então, ela não realiza trabalho necessariamente, ela se transforma em campo magnético. Na situação de um motor, por exemplo, eu injeto energia elétrica e eu tenho 3 tipos de energia ali. A energia do torque no eixo, que é aquilo que eu quero. Eu tenho a energia que perdeu por calor, que são as correntes dentro do núcleo, correntes que a gente chama de parasita ou correntes de Foucault. E também eu tenho as perdas por esterese magnética, ou seja, eu produzi um campo magnético através da energia elétrica. Ele está gerando meu torque, ele ajuda a magnetizar minhas bobinas, mas no fim é uma energia que para mim ela não gera trabalho. Ela está ali apenas gerando campo magnético, mas não gera trabalho. Então é uma espécie de perda. Aí a gente faz uma relação entre potência ativa e potência total, ou seja, a potência reativa, que é a que o indutor joga dentro do sistema, ela faz com que a minha perda de energia seja um pouco maior. Eu preciso dessa perda para produzir campo magnético, mas existem níveis, né, dessa perda que eu posso controlar. E aí a gente faz o quê? O pessoal que já trabalha um pouco na área sabe que quando eu tenho um fator de potência muito ruim, geralmente é um fator de potência baixo, né? Para que eu consiga aumentar esse fator de potência, fazer com que a maior quantidade de energia seja transformada em trabalho, eu faço uma correção do fator de potência através de bancos de capacitores. Os capacitores são que fazem com que essa energia ela seja trazida de volta para onde ela deveria fazer. Ele faz uma espécie de compensação daquilo que os motores estão fazendo na minha rede. Mas isso é uma aplicação em corrente alternada, a gente não vai entrar nesse mérito, ok? Vamos lá. Vamos falar de corrente contínua, só para vocês terem uma noção daí qual é o efeito dos indutores. Basicamente, eles produzem um campo magnético e tem várias aplicações de corrente contínua. O que cada gente aqui em circuitos elétricos é exatamente saber analisar circuitos quando esses caras estão ali inseridos na nossa análise, né? Inseridos no nosso circuitinho. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui uma ferramenta de desenho. O indutor, ele é representado por esse componente aqui. Certo? Vou aumentar só o tamanho dele. Ele é representado por esse componente aqui. Muito parecido com o resistor. O resistor ele tem, deixa eu só botar um resistor do lado de vocês aqui, para vocês entenderem a diferença, né? Ó, o resistor ele tem ondulações retas, parecem arestas, né? O indutor é como se fossem ondinhas, lembrando as espiras de um motor, de um bobinado, né? O resistor ele é como se fossem barreiras à corrente, né? E aqui lembrando um bobinado de motor. Então esse cara aqui, ele tem um efeito exatamente ao contrário do capacitor. Quando eu quero, por exemplo, representar um indutor em corrente contínua, basicamente, assim como vocês fizeram com o capacitor, o indutor vocês vão considerar como se fosse um curto-circuito. Vamos colocar aqui. Sempre que vocês encontrarem um indutor em corrente contínua, nós vamos automaticamente substituir ele por um curto-circuito dentro da análise. Como é que faço isso? Por que disso? Porque o indutor, na verdade, né, ao passo que a gente viu que o capacitor são
placas paralelas com espaço entre eles, em que a corrente contínua ela vem e se bloqueia, né? Como a gente viu lá no vídeo. O indutor, ele na verdade ele é uma continuidade, ele apenas é um fio enrolado dentro de um núcleo, que pode ser ferrite, pode ser ferro. Mas na verdade é um condutor, é um fio, é como se fosse a continuidade de um circuito. Então sempre quando eu tiver um indutor, eu vou fazer um curto-circuito, eu vou riscar como se fosse apenas a continuidade dele. Vamos fazer um exemplinho para ficar mais fácil? Ó, vamos lá. Vamos fazer de uma forma que vocês já estão acostumados, né? Vamos pegar aqui uma fonte de tensão. Certo? Peguei uma fonte de tensão. Liguei aqui no... Vamos ligar ela no indutor. Perfeito? Deixa eu tirar aqui, isso daqui. Ligamos o indutor. Ok? E aí vamos colocar aqui por teima. Né? Por teima vamos colocar um resistorzinho aqui em série. E outro em paralelo, para a gente dificultar um pouquinho o nosso exercício. Beleza? Fontezinha, indutor, 2 resistores e vamos fechar esse circuito aqui. Ó, aí eu tenho esse resistor aqui. Eu tenho uma fonte de tensão, um indutor, 2 resistores, um em série e um paralelo. Para que eu consiga analisar esse circuito da forma como eu estou acostumado, nós aprendemos que todo indutor a gente substitui por um curto-circuito, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mesmo circuito aqui, vamos reescrever. E aí a gente reescreve dessa forma aqui, ó. Acredito que todo mundo está conseguindo enxergar. Aonde era um indutor, eu tiro ele e simplesmente fecho o circuito. Dessa forma. Como se fosse apenas os resistores. Então, onde existir um indutor em corrente contínua, eu troco por a continuidade do circuito. É um curto-circuito. Exatamente um curto-circuito. Ok? Basicamente, o funcionamento de indutores são dessa forma. Vamos dar nome aos bois, então? Vamos fazer o seguinte. Eu quero saber, por exemplo, aqui, ó. Quero saber de vocês a corrente total desse circuito. Se a tensão total da fonte for 25 volts, o que mais? Pega aqui, tensão total da fonte for 25 volts. Vou dizer que o resistor 1 ele vai ser igual a 10 ohms. E o resistor 2 igual a 15 ohms. O que vocês vão fazer? Vocês vão apenas calcular para mim qual é a corrente total que a fonte está entregando, sendo que o resistor 1 pode usar esse aqui como resistor 1 10 ohms e esse aqui como resistor 2 esse de 15 ohms. O indutor não importa. Qual é a corrente total? Ok? Lembrando, indutor é
curto-circuito. Me entrega esse exercício na segunda parte da aula.